Fala turma, tudo jóia? Bem-vindos a mais uma aula, mais um módulo aqui do curso Profissão Social Media. Hoje a gente vai falar sobre os formatos de conteúdo para as redes sociais, né? Então a gente já vai entrar numa parte mais prática, onde a gente vai abordar ali o planejamento, como constrói um calendário de conteúdo, como que a gente cria conteúdo relevante ali para o público. Mas antes, eu quero saber de você, comenta aqui como está sendo a sua experiência, o que você tem achado desse curso até agora, se ele tem conseguido gerar valor na prática para vocês. A gente está vindo aí de uma pausa de um mês, onde eu aproveitei tudo aquilo que a gente conversou ali, eu conversei com alguns alunos também individualmente, para pegar dicas para a gente melhorar aqui o conteúdo e levar algo mais relevante para vocês. Eu tinha uma estrutura diferente para essas próximas aulas aqui, e com base nesses feedbacks, a gente ajustou a rota aqui um pouquinho, e desenvolvemos novas aulas 100% revisado para levar para vocês um conteúdo de qualidade. Inclusive, além dessas outras 6 aulas, a gente vai ter 2 aulas bônus, onde a gente vai retratar ali também um pouco sobre como criar ali designs, e uma segunda aula falando sobre a profissão do social media em si. Porque quando a gente pesquisa ali vagas social media, você vai ver que tem gerente, tem analista de social media, então o que tudo isso significa na prática? A gente vai trazer uma aula só sobre isso. E para a aula de hoje, a gente vai abordar aqui quais são os tipos de conteúdos para redes sociais. Eu ia trazer um formato aqui de slide que a gente ia construindo aqui, mas eu decidi mudar um pouco a estratégia aqui e tornar algo mais dinâmico, porque pelo feedback dos alunos, muitos deles não acompanham direto pelo YouTube, só acompanham o áudio ali enquanto fazem outras atividades. Então a gente vai adaptar um pouco para o formato podcast, e eu vou levar as informações para vocês aí, sem a necessidade da gente ter esse material visual ali para dar o apoio. Claro que tem algumas aulas que a gente não consegue escapar, são aulas que eu vou mostrar ferramentas na prática, então nessas eu vou sinalizar para vocês que essa é uma aula que a gente precisa acompanhar pelo YouTube, beleza? Então bora pro vídeo? Então, para essa aula, nossa 7ª aula, quais são os formatos de conteúdos para as redes sociais? A gente sabe que cada conteúdo tem uma finalidade específica. Alguns conteúdos são para engajamento, alguns conteúdos para relacionamento, outros têm um viés mais comercial. Então, como que a gente pega esses formatos, entende quais os objetivos desse formato e constrói isso dentro de um calendário? Nas principais redes sociais, né, a gente está falando aqui de Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, os formatos visuais ali, como imagens e vídeos, são os principais. Alguns casos, né, como o LinkedIn, a gente também tem um formato de texto e artigo que costuma também ser relevante e engajar. E um dos formatos que tem destaque, né, pela pluralidade de coisas que você consegue fazer com eles, é o formato de vídeo. Igual a gente já viu nas aulas anteriores, né, com os vídeos a gente consegue fazer. Além dos vídeos curtos, né, para Reels e para TikTok, a gente consegue colocar um vídeo longo, igual esse que você está acompanhando aqui pelo YouTube. A gente consegue fazer lives, webinars. Então, várias formas da gente ter aquele mesmo conteúdo em vídeo. E também a gente consegue pegar esse formato do conteúdo em vídeo e adaptar para outros formatos, como carrosséis, ali com as informações do vídeo, e posts estáticos também. Quando eu falo post estático, é uma arte única, uma imagem única de uma página, que você já tem todas as informações ali. Ele pode ser acompanhado de um leia legenda, onde você vai colocar também informações de texto ali para não ficar cansativo na arte. Então, antes da gente continuar aqui, a gente tem que entender que as redes sociais são visuais. Para atrair a atenção do público, a gente tem que caprichar ali no conteúdo que a gente vai colocar. Ele tem que ser visual, tem que ser atrativo. O que vai destacar você quando o usuário estiver rolando o feed, ali, estiver rolando o explorar, que vai chamar a atenção e vai fazer ele clicar ali no seu conteúdo. A gente sabe que nem sempre só o interesse vai fazer o usuário clicar. Você tem que ter um bom apelo visual que vai levar pessoas para consumirem esse conteúdo. Então você tem que ter sua mensagem principal destacada nesse conteúdo. O que vai levar a pessoa para ver esse conteúdo. E quando a gente fala de determinar quais são os formatos mais utilizados nas redes sociais, a gente entra num campo muito incerto. Porque as coisas que dão certo para você podem não dar certo para outra pessoa. Então a gente não tem uma receita de bolo. Se eu falar para você, o formato Reels é mais recomendado quando você quer engajamento, o formato carrossel é mais recomendado quando você quer fazer um conteúdo educativo, eu não vou estar completamente errado, mas também não vou estar completamente certo. Porque primeiro você tem que entender o que funciona para a sua audiência. Eu posso falar isso e você pode chegar e não ter nenhuma aderência na sua audiência. A gente já tem casos aqui que o formato carrossel ele é mais utilizado para comercial. A gente tem cliente que
o formato carrossel é o que vende mais. E o formato estático, página única, é o formato educativo que mais tem uma performance boa. Então, aqui não existe receita de bolo. É importante a gente ter isso em mente. Então, o que eu recomendo para você? Teste antes, roda uma semana com um formato, outra semana com outro formato, até você entender o que é o formato ideal ali para o seu público. Aqui a gente vai fazer um panorama geral de quais são os tipos de formatos aceitos e como que você tem que criar um conteúdo em cima de cada um deles. Então, quando a gente fala de Instagram, um formato que se destaca é o formato do Reels, dos vídeos curtos ali para a plataforma Reels. Hoje não são somente vídeos curtos, né? A plataforma já permite vídeos com mais de 60 segundos. E a vantagem do Reels é que ele tem uma capacidade de entrega maior. Por isso que o pessoal utiliza ele muito para engajamento. Ele consegue chegar a mais pessoas. Porque as pessoas perdem mais tempo ali consumindo Reels. E o mesmo vale para o TikTok. Mas falando ainda de Instagram, a gente tem os outros formatos, que são o formato feed, estático, que é a página única que eu já citei para vocês, que é bom para um conteúdo educativo, um conteúdo comercial, um conteúdo institucional que você quer destacar alguma característica, alguma outra coisa ali da sua empresa. E a gente tem também o formato carrossel, que ele é favorito para a gente destacar conteúdos educativos, ou exibir algum case, alguma informação ali relevante que a gente não consegue colocar numa página única, mas que a gente quer deixar naquela cadência visual mais bem trabalhada ali para você usar no seu feed. E quando a gente fala de TikTok, quais são os formatos aceitos? O TikTok ele foca muito também no conteúdo vídeo curto, exemplo do Reels. Mas hoje você também já consegue colocar carrosséis no TikTok ali. E eles têm uma performance tão relevante quanto o vídeo curto na realidade hoje do TikTok. É importante destacar que no TikTok a gente tem a questão das trends, dos conteúdos virais, dos áudios que estão viralizando ali na plataforma, e isso não está tão forte ainda no Reels. O Reels ele já tem mais pelo interesse do público ali, a gente consegue trabalhar dessa forma. No TikTok ele prioriza muito o engajamento. Então, por isso que você entra, às vezes você está rolando seu feed ali, você vê 4, 5, 6, 10 coisas ali com o mesmo tema, fazendo uma trend, por exemplo, e todas elas estouradas. Então, ele prioriza muito esse tipo de conteúdo viral. Mas isso não significa que você tem que fazer todas as trends ali para sua marca viralizar. É importante quando a gente fala de conteúdo, você entender que nem todo conteúdo, nem toda trend, ela é recomendada para a sua empresa. Você tem que ver as que fazem sentido para ela, assim como as redes sociais. Nem toda rede social é recomendada para a sua marca. É importante você entender o que vai fazer sentido ali para o seu público. Você pode perceber que todo assunto que a gente fala, a gente tem um público em primeiro lugar. Porque a gente está gerando conteúdo para aquele público, para que aquele público possa reverter em negócios para nós. Então, pensa sempre primeiro no público. A gente tem um grande defeito de querer produzir conteúdo que a gente quer produzir. Conteúdo que é relevante para a gente, mas a gente esquece que a gente está conversando com o nosso público. Os interesses deles podem ser diferentes dos nossos. No YouTube, a gente já trata de vídeos mais longos. A gente tem o YouTube Shorts também, onde a gente tem o mesmo formato de conteúdo que o Reels e o TikTok, mas no YouTube a prioridade dele são vídeos mais longos, geralmente vídeos educativos, vlogs, vídeos que vão gerar ali uma certa conexão na pessoa. Ou seja, vídeos de entretenimento, vídeos educacionais mais extensos que vão deixar a pessoa ali presa por um tempo maior dentro da plataforma, dentro do seu canal. É importante no YouTube você ter uma cadência de conteúdo ali que vai mantendo essa pessoa no seu canal, mantendo essa pessoa consumindo o conteúdo. E também uma recorrência. Por exemplo, você tem o hábito de postar conteúdo toda terça, a sua base de seguidores já vai ter aquele hábito de consumir o seu conteúdo toda terça. Porque o YouTube, quando ele solta um conteúdo, se a pessoa tiver com as notificações ativadas, ela recebe as notificações. E isso é muito importante. E quando a gente fala de Facebook, o Facebook a gente já tem uma diversidade um pouco maior de conteúdos que a gente consegue distribuir. A gente consegue soltar até álbuns de fotos ali dentro do Facebook. É um formato que tem, em alguns clientes, gera um certo destaque no Facebook, são os textos únicos ali, sem nenhuma imagem. Então, a gente tem certos tipos de clientes aqui que só o texto já tem uma boa capacidade de entrega. É aquilo que eu falei para você. Testa, vê quais conteúdos funcionam melhor no seu público e usa isso aí para alimentar a sua estratégia. E o mesmo vale para o LinkedIn. No LinkedIn a gente também tem essa pluralidade de conteúdos ali que a gente consegue colocar. Inclusive adicionar documentos ali que podem ser compartilhados ali por outras pessoas.
O foco do LinkedIn é você criar conteúdos que vão gerar comentários, porque o LinkedIn entrega muito mais quando uma pessoa comenta do que quando ela curte ou compartilha. Ele tem essa capacidade de entrega orgânica muito boa. Por exemplo, você usando conteúdos que incentivam comentários, quando uma pessoa comentar nesse seu conteúdo, vai aparecer para a rede dessa pessoa. Então você vai gerando aquela bola de neve que vai trazendo melhores resultados para você ali. E uma dica para LinkedIn que muita gente não conhece. Quando você vai compartilhar um mix de fotos ali, que você quer deixar elas em formato carrossel, provavelmente você compartilha eles em JPEG ou PNG e fica desorganizado ali, sem organização de carrossel. Para evitar isso, você exporta esse carrossel para PDF e publica como um documento. Você vai ver que ele vai ficar clicável, você consegue passar as páginas ali como se fosse um carrossel. E falando de X, ali a gente tem o foco na informação rápida. Frases curtas, geralmente direcionadas ali para o público, que vão gerar um impacto imediato. E você pode intercalar isso aí com imagens, mas priorize as frases curtas ali que vão gerar uma performance, gerar uma interação com o público ali mais rápida. Engajamento, interações, comentários, curtidas, compartilhamento. O que é melhor? A resposta é, depende. Virei analista sênior aqui agora. Mas falando sério, né? A resposta é que depende por quê? Vai depender de como a sua base vai interagir com aquele conteúdo. Então, novamente, a gente volta ali na análise do público-alvo. Então, como que a sua base interage melhor com o conteúdo? Como que eles consomem o conteúdo? O que você consegue extrair de imediato ali daquela base? Você tem facilidade para tirar um comentário? Você tem facilidade para tirar um compartilhamento? Então, usa essas armas que você tem, essas informações que você tem, para poder entender o que funciona melhor para a sua base. É fato que quanto mais dessas interações você tem, mais o algoritmo vai entregar esse conteúdo para outras pessoas, mais você vai ser descoberto. Então, independente se é um comentário, se é uma curtida, se é um compartilhamento, entenda o que funciona e o que você consegue gerar de maneira mais rápida, ali, mais fácil na pessoa que está te acompanhando. Então, resumindo aqui essa aula, né, quando a gente fala de formatos de conteúdo, não existe um formato de conteúdo melhor ou mais relevante. O que existe são formatos mais recomendados de acordo com cada perfil de público que você atende. Então, uma das marcas que você atende, ela pode ter um formato A, que é o preferencial, outra marca pode ter o formato Z, que é totalmente diferente do formato A, e ele pode gerar mais resultado. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai criar um conteúdo, pense primeiro em quem vai consumir esse conteúdo. Nas próximas aulas a gente vai entrar em estratégias para que você possa entender o que as pessoas que te seguem gostam de consumir. Te vejo lá. E aí, tá gostando do curso? Então tem um convite especial para te fazer, para complementar aí o seu conhecimento sobre o tema que a gente está vendo aqui. O meu livro, O Universo do Marketing Digital para Empreendedores, já está disponível no Kiwify. O link para compra está aqui na descrição. Nesse livro você vai descobrir tudo que um empreendedor precisa para ter sucesso ali no digital. Desde campanhas de tráfego, como que você elabora uma estratégia de conteúdo, SEO e também redes sociais. Então é um material bem completo, com quase 200 páginas. Eu tenho certeza que ele vai fazer diferença para você que está querendo se aprofundar aí nesse tema. Ficou com dúvida? Manda um comentário aqui que eu vou ter o prazer de responder. Te vejo na próxima aula. Um abraço.